Olá pessoal, bom dia! Para quem não me conhece, meu nome é Ana Carvalho, aqui do canal Andarilhos das Estrelas, né? Retornando com os nossos vídeos diários, né? E como eu havia falado, eu mudei um pouquinho as coisas aqui no canal. Então, segundas-feiras a gente vai manter o tarô, né? Pra gente ver o que vai acontecer durante a nossa semana. Terça, hoje e quinta, a gente vai falar sobre temas variados, né? O nosso Falando Sério. Quartas e sextas, eu vou falar de temas ligados à Umbanda. Então, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum tema para propor, né, para a gente conversar, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu peço que você me siga aqui no YouTube, nas redes sociais, né? Se você está me vendo no Facebook ou no Instagram, porque eu vou replicar esse vídeo, e não está inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, assina os sininhos das notificações, porque eu não tenho um horário para postar os vídeos, né? Então eu vou colocando conforme o meu tempo vai me permitindo. E aí você, botando aqui todas as notificações, você vai receber sempre todos os vídeos, né? Você não vai perder nada. E também não deixa de dar seu like, de curtir aí o vídeo para poder me ajudar aí no engajamento aqui do YouTube. Então, o tema de hoje é a nossa evolução na Terra, né? A gente sempre, né, desde sempre, todo espírita, independente de ser kardecista, umbandista, tem uma coisa aqui pronta. Umbandista, candomblessista, todo espírita, ele sempre ouve, né, desde pequeno, desde sempre, que nós viemos aqui na Terra para aprender e evoluir. E que no final do nosso trabalho a gente vai para o outro lado, né? E aí, enfim, isso aí vai ficar para um outro papo. O papo de hoje é sobre essa nossa evolução. A gente, às vezes, fica muito preso, né? Eu preciso evoluir, preciso trabalhar na minha evolução espiritual, achando que você precisa fazer coisas extra, né? Como é que eu vou falar assim? Extraterrenas. Que você precisa ter experiências fora do corpo, precisa ter uma mediunidade muito aguçada. Lógico que trabalhar nossa mediunidade sempre é importante. Mas trabalhar sua mediunidade não vai fazer você evoluir como espírito, né? Trabalhar sua mediunidade vai fazer você reconhecer o que está sendo dito pelo outro lado, reconhecer o que está sendo falado para você por meio dos seus guias e mestres, poder saber se aquela influência que estão exercendo sobre você é uma influência positiva ou negativa, né? Se é de um espírito de luz ou não. Então a mediunidade ajuda nesse sentido, mas você pode evoluir sem desenvolver a sua mediunidade, né? E evoluir não tem nada de extrafísico, extracorpóreo. Você não precisa ter experiências, não precisa ter dons psíquicos para poder evoluir. Primeiro porque, assim, se a gente veio para essa terra para evoluir, a gente, nessa terra, vive, come, dorme, trabalha, se relaciona, né? Enfim, e é lógico que a nossa evolução como seres terrenos está ligado a essas práticas do nosso dia a dia, né? Então, Ana, como é que eu posso, então, evoluir na Terra? Se a gente tivesse que evoluir outros pontos, a gente teria vindo em outros lugares, né? Mas se a gente veio nessa Terra é para lidar com os problemas daqui, né? É lidando com as questões terrenas, com as coisas da Terra, que a gente vai evoluir aqui na Terra, né? Então, lidar com o seu emocional, né? Se você é uma pessoa muito ansiosa, se você é uma pessoa muito nostálgica, se você é uma pessoa irritada, você tem que aprender a lidar com o seu próprio... Se você é uma pessoa muito carente, né? Então, o primeiro passo é você aprender a lidar com o seu próprio emocional. Na verdade, com seus 4 principais corpos, né? No tarô a gente fala muito disso. Então, é o emocional em copas,
espadas o seu mental, né? Principalmente porque tem pessoas que deixam a mente dominar, né? Lógico que é importante a gente buscar um conhecimento, é importante a gente direcionar a nossa mente para sabedoria, mas às vezes a nossa mente nos trai, né? Às vezes ela mente, né? Principalmente quando a gente está inseguro. Gente, perdão pelo enquadramento, eu não consegui deixar melhor agora que eu vi que está totalmente torto. Enfim, né? Aqui atrás no caso, mas eu não consegui fazer melhor. Mas então, se você é uma pessoa que tem muitos medos, que tem muitos bloqueios mentais, enfim, você vai ter que lidar com isso, né? E aí vem a questão dos instintos, dos impulsos. Se você é uma pessoa muito impulsiva, você vai ter que lidar com isso para poder evoluir. Se você é uma pessoa também muito parada, você vai ter que aprender a ter um pouco mais de instinto, de impulso, de vontade, né? Com relação à vida. E aí seria pau, naipe de paus, né? E aí o último, que é o ouros, é a gente lidar com as coisas materiais, né? Com a nossa segurança, com a materialidade, com a questão do dinheiro, como a gente lida com o dinheiro e com a falta dele, como a gente lida com como a gente se sente seguro, né? Se a gente confia, né, que o universo vai prover ou não. Enfim, tudo isso faz parte de uma evolução. As percepções que a gente vai tendo e que vão se abrindo para a gente fazem parte das percepções. A melhor maneira da gente lidar, né, da gente aprender e evoluir, é a gente lidar com os nossos maiores medos, né? Quando você lidar com os seus medos, quando você olha de frente, né, para os seus medos, encara eles e consegue dominá-los, você está evoluindo, né? E a gente tem muita mania, isso eu aprendi e agradeço muito a uma amiga, né, que eu também tinha, porque a gente mede, né, a evolução, a nossa evolução e a evolução do próximo. Porque eu sou mais evoluído do que o fulano, porque o fulano não sabe lidar com isso. Mas de repente eu já vim sabendo aquilo, né? E o fulano aprendeu muito mais e evoluiu muito mais nessa encarnação do que eu. De repente ele cresceu muito mais do que eu, né? Porque ele veio de repente com uma consciência muito menor e conseguiu expandir e abrir, né? Se libertar de muitos mais medos do que eu. Então nessa vida, nessa existência, o fulano trabalhou muito mais do que eu, né? Então a gente não tem que julgar a evolução do outro, a gente tem que cuidar da nossa, porque de repente, por mais que o outro pareça atrasado, ele está muito na nossa frente. Primeiro porque a gente não sabe o que está dentro do outro de verdade, né? E segundo, que o outro às vezes já trabalhou tão mais do que a gente, que isso faz com que ele tenha um salto quântico de evolução quando chega do outro lado, né? Então a gente não tem que medir a evolução e julgar a evolução de ninguém. E para evoluir, você não tem que ficar preocupado com o espírito, com o espírita, com nada referente ao outro lado, né? A gente tem que lidar com os nossos medos e os nossos problemas daqui, da Terra, porque a gente veio para evoluir como os seres terrenos. Se você tivesse que lidar com outro tipo de problema, você teria vindo em outro plano, né? Não aqui, você não estaria aqui lidando com os problemas da Terra, com a existência terrena. Então, que a gente passe, que a gente tire, né, essa semana, esses dias de hoje, para pensar, né, quais são os meus principais medos, o que me segura, o que o meu emocional, o meu mental, quais são os meus impulsos e aonde que eu fico paralisado pelo medo, o que me dá segurança, o que eu preciso trabalhar para me sentir seguro, né? Porque é isso que vai fazer com que você evolua espiritualmente. Quando você tiver uma vida equilibrada na Terra, isso significa que você está evoluindo. Quando você conseguir, eu não vou falar não sofrer, porque todo mundo passa por uma provação, por um período de sofrimento, mas quando você conseguir lidar melhor com esses períodos, né? A vida é uma roda, como a carta da roda da fortuna, né? E se você está mais próximo, deixa eu ver se eu acho ela, enfim,
Se você está mais próximo da beira, você vai sentir essa roda girando intensamente. Então você vai ficar tonto, né, de tanto movimento. Cada vez que você... E evoluir, na verdade, é caminhar para o centro dessa roda. Porque o centro é como o olho do furacão, né? Ali tá tudo parado. Então, isso é conseguir o equilíbrio, né? É no momento de caos, a gente conseguir manter o nosso emocional, o nosso mental, né? Os nossos impulsos e nos sentir seguros, né? Saber que tem algo maior do que nós que está tomando conta da situação. Então, quanto mais a gente conseguir ficar ali parados, né, não no sentido de parados de sem fazer nada, mas quanto mais a gente conseguir caminhar para o centro, mais a gente está evoluindo. Quanto mais respostas emocionais, mentais, impulsivas, ou enfim, mesmo que você fique paralisado pelo medo ou não, né? Quanto mais respostas instintivas, né, vou falar assim, e quanto mais medo você tiver, mais próximo à beira da roda você vai estar. Então, maior vai ser essa sensação. Vamos falar agora sobre, trazendo aqui para o nosso momento de agora. É lógico que a gente está vivendo um momento muito difícil, né? A gente está no meio de uma pandemia global, mas a gente pode fazer a nossa parte, né? A gente pode usar máscara, evitar sair, a gente pode controlar o que entra na nossa casa, quem, né, vai entrar, limpar tudo, mas o vírus ele está no ar, né? Então, eu conheci casos de pessoas que não saíam, que higienizavam tudo, que, enfim, não tinha como o vírus chegar, mas como o vírus está no ar, o vírus não respeita a barreira do muro, né? Então ele vem da casa do vizinho para a nossa, ele vem da rua para a nossa casa, por cima do muro mesmo. E eu conheço pessoas que sem sair de casa, limpando, higienizando tudo, pegaram. E aí você me diz, a gente tem controle sobre essa situação? Não. A gente tem que fazer a nossa parte, isso é questão de responsabilidade, né? Não só pessoal, mas também uma responsabilidade social, porque a gente tem que tomar conta do nosso para diminuir as possibilidades, não só para a gente, mas também para os nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos. Questão de responsabilidade social. Mas fazendo a sua parte, você tem que entregar para o universo, né? Adianta você ficar com medo do vírus, adianta você criar paranoias, adianta você ficar com a sua mente, ter tanto medo que você não vai conseguir levantar para viver. É lógico que eu não estou mandando ninguém viver de sair de casa e aproveitar a vida, nada disso. Mas eu estou falando de aproveitar dentro da sua casa mesmo, né? Manter o equilíbrio não é algo que a gente consiga controlar, né? De você minimizando, tomando os seus cuidados e minimizando as possibilidades, não saindo de casa, fazendo quarentena, usando máscara, se for imprescindível sair, né? Você não vai ter controle sobre se você vai pegar ou não, né? E a gente tem que confiar no que o universo é sábio, síncrono, perfeito, e que ele sabe, né, qual é o melhor momento da gente chegar e qual é o melhor momento da gente partir, né, também. E a gente tem que agradecer por essa sincronicidade, por essa perfeição do universo. A gente já sabe que, não sei se todo mundo sabe, né, mas dentro do meio ocultista é muito dito, né, o mundo está passando por uma evolução planetária, então o desencarne coletivo é comum, né? E se a gente é espírita, aí vou deixar já uma sementinha para uma próxima conversa. É lógico que a gente vai sentir saudade, nós somos seres humanos, né? A saudade, ela vai fazer parte da vida. Então, se você tem um ente querido que partiu, é natural que você sinta saudade, né? Mas a saudade não é tristeza. Se você é espírita e acredita que existe vida, né, do outro lado, você sabe que uma hora ou outra você vai estar lá e que vocês são almas afins e que vocês vão se encontrar. Independente de que tipo de relacionamento vai existir ou exista nessa existência, são almas que sempre se encontraram, né? E se você desenvolve um pouquinho os seus dons mediúnicos e consegue se conectar um pouquinho com o outro lado,
Você não precisa nem esperar chegar do outro lado, né? Você consegue receber informações daquela pessoa estando aqui nessa existência. Então, ao invés de ver a morte... Isso é uma questão cultural, né? Ao invés de a gente ver a morte como um final de um caminho, como uma coisa triste, como uma coisa dolorida, a gente pode ter um outro olhar sobre a morte, né? Os mexicanos, por exemplo, eles festejam os mortos, né? Eles dão festas nos dias dos mortos porque eles ficam felizes, porque é o dia que os mortos podem vir visitá-los. É o dia que a energia dos mortos vai estar ali, comendo, sentando, vivendo nessa terra junto com eles. Então, a gente pode escolher também, né, como espíritas, sofrer por uma morte de alguém e segurar aquele espírito perto da gente, né? E impedir a evolução dele aonde ele está lá agora e impedir o caminhar natural dele. Ou simplesmente soltar, sentir saudade, porque a saudade faz parte, mas deixar esse espírito também evoluir, porque agora ele não está mais preso na matéria, então ele não tem que lidar com os problemas terrenos, ele vai ter que lidar com os problemas desse novo plano onde ele está, né? Então, e a gente continua aqui tendo que trabalhar nossa evolução nessa terra, lidando com os problemas daqui, né? Eu espero que eu tenha sido clara, né? Que todo mundo tenha entendido a mensagem que eu vim aqui passar. Por hoje eu vou ficar por aqui, né? Que a gente tire essa semana, como eu falei, esse dia, para pensar nos problemas que você vem passando e principalmente naqueles problemas que são recorrentes na sua vida, né? Se você sempre passa por uma mesma situação, é sinal de que você ainda não aprendeu alguma coisa que você precisa para você poder subir um degrauzinho nessa evolução, né? Então, preste atenção, principalmente nessas questões que são repetitivas na sua vida. Tá bom, pessoal? Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.